Uma câmera antiga encontrada no fundo do oceano revelou fotos horríveis do Titanic. É verdade, Thiago? É verdade? É verdade? Nós vamos ver a partir de agora, porque mandaram um vídeo sim, então hoje teremos um react histórico, né? O acidente do Titanic, para quem não lembra, aconteceu 15 de abril de 1912, a viagem inaugural dele saindo da Inglaterra para Nova York, nos Estados Unidos, e no meio de tudo, lá nos mares do Atlântico Norte, né, aquele barco que muitos falaram que nem Deus derrubaria, tropeçou num iceberg e, né, foi-se embora, virou uma tragédia histórica. Hoje a gente repercute aquilo, teve gente que foi tentar explorar com uma latinha de refrigerante disfarçada de submarino, acabou esmagado lá também, então é uma área onde tem uma energia muito pesada. E aí, com essa câmera antiga, suposta câmera antiga encontrada no fundo do oceano, vieram à tona novas fotos que não foram divulgadas nem em filmes. Então a gente vai fazer esse react aqui do canal Top Facts, que é um canal pequeno aqui no YouTube, tem 22 mil inscritos, mas eu achei muito interessante, vocês mandaram em respeito a vocês. A gente vai fazer a reação. Quero os comentários de vocês aqui embaixo. Quem se lembra do Titanic, né? Quem assistiu o filme do Titanic, né? Vai ver fotos reais a partir de agora aqui. Então eu peço que vocês tomem cuidado aí para não se impressionar muito também com esse vídeo. Eu não sei, eu não assisti o vídeo, vou assistir junto com vocês. Solta na tela aí. Uma catástrofe de escala mundial. Seu destino, pode-se dizer, estava fadado desde o início. Maus presságios e erros críticos o acompanharam desde sua criação até o desenrolar da tragédia. Desde chaves perdidas até um iceberg não avistado. Tudo isso foram elos de uma cadeia de fatalidades absurdas. Você está no canal Top Fatos e encontramos 20 fotos misteriosas que lançarão luz sobre o grande drama do início do século XX. Vamos começar a exibição. As emoções alegres dos passageiros ao embarcar no Titanic eram tão contrastantes em comparação com o que os aguardava. As pessoas estavam entusiasmadas com o enorme novo transatlântico, animadas com a nova viagem. E esse foi um momento de despedida tocante com entes queridos. Para muitos... Para aí, ó. Não existiam cruzeiros, tá? Esses MSC aí, não existia. Isso era revolucionário. O primeiro transatlântico, né? Parrudo. Então é por isso que chamou tanta atenção do mundo o Titanic. Na época que não tinha nem internet. E aí é onde você vai se surpreender. Você acha que naquela época não tinha o que tem hoje, né? Se o Titanic estivesse afundando hoje, que ia ter de selfie, imagina. E já tinha alguém com a câmera. Surpreendente, né? O último. A elite da sociedade compunha o número de passageiros da primeira classe. 144 pessoas, incluindo damas da alta sociedade em rendas, cetim e penas, e cavalheiros em smokings e ternos. Figuras proeminentes, incluindo os milionários americanos Benjamin Guggenheim e John Jacob Astor. Eles desfrutavam do luxo das instalações e serviços, da cozinha requintada e dos passeios no convés superior. As cabines para passageiros da segunda e terceira classes, que eram pequenos funcionários, servos, trabalhadores ou imigrantes, eram muito mais simples, assim como suas roupas. Mulheres em saias longas e blusas coloridas, homens em calças e blusas de trabalho se destacavam drasticamente de seus vizinhos de cima. Eles foram acomodados em condições espartanas, de acordo com seu status socioeconômico. Apesar das marcantes diferenças nas condições de vida, esses passageiros compartilhavam a esperança comum de uma viagem bem-sucedida. É triste pensar que, acenando adeus AOS que ficavam, eles se voltaram para seu destino iminente e terríveis espetáculos e sentimentos angustiantes os aguardavam. O Titanic quase começou sua jornada fatídica com um acidente. No porto de Southampton, a equipe quase conseguiu evitar uma colisão com o navio New York, que estava próximo. Devido à greve de carvão no porto, muitos grandes navios ancorados estavam acumulados nas proximidades. O risco acompanhou o Titanic a cada passo, e seu tamanho e a potência de suas hélices quase causaram um mau serviço. Na manhã do dia 10 de abril de 1912, ao manobrar para fora do porto em sua viagem inaugural com a ajuda de rebocadores, o transatlântico começou a se mover a uma velocidade de 6 nós, e ao passar por outros navios, criou uma forte agitação com suas dimensões. Como resultado, os cabos do New York se romperam, e ele começou a derivar livremente, sendo atraído para o Titanic. Parecia que a colisão era inevitável, mas as ações rápidas do capitão Smith e do piloto do rebocador Vulcan, George Bowyer,
Evitaram um começo catastrófico. Agora me diga, isso foi um presságio preocupante? Os testes são cruciais para qualquer navio. O teste do Titanic foi planejado para o 1º de abril de 1912, mas teve que ser adiado para o dia seguinte devido ao mau tempo. A agenda apertada significava que o Titanic tinha um dia a menos em Southampton para se preparar adequadamente para a primeira viagem. No 2º de abril, o dia estava claro, e o Titanic, com sua equipe de trabalhadores, foguistas, lubrificadores, bombeiros e engenheiros, iniciou os testes. É interessante porque, apesar da importância deste evento, a equipe principal da viagem e o projetista Thomas Andrews, o diretor executivo do estaleiro Harland & Wolff e representantes do ministério estavam ausentes. Os primeiros testes duraram cerca de 12 horas em um cronograma reduzido e com uma equipe reduzida, em condições atípicas considerando a longa viagem transatlântica que se seguia. Você não acha isso estranho e até alarmante? Avaliar a manobrabilidade, a velocidade e a capacidade de parada do navio, isso não é tudo. Por exemplo, o teste mais importante, a parada de emergência em velocidade máxima, levou o Titanic a percorrer cerca de 800 metros a uma velocidade máxima de 20 nós. O Titanic deixou Southampton, deixando para trás oportunidades perdidas para um bom treinamento. Todos os erros trágicos e falhas pareciam se reunir aqui, selando o destino do navio. A destruição do Titanic poderia ter ocorrido por outra razão. Antes de partir, um incidente ocorreu no compartimento de combustível. O carvão em um dos depósitos frios número 6 pegou fogo. Se o navio tivesse atrasado a viagem para corrigir os problemas, tudo poderia ter sido diferente. Mas o transatlântico partiu em sua viagem fatal com um grande problema interno. O carvão estava lentamente queimando. A tripulação sabia disso quando o navio deixou Belfast. Os pesquisadores acreditam que esse incêndio pode ter enfraquecido as seções do casco e tornar o navio mais vulnerável ao impacto com o iceberg. O calor intenso do fogo poderia ter tornado o casco de aço quebradiço. Esta teoria é apoiada por fotografias recentemente descobertas. Vê-se marcas escuras no casco, perto do local onde mais tarde o iceberg deixaria sua marca. Relata-se que o carvão no depósito pegou fogo 10 dias antes do Titanic deixar a Inglaterra e continuou queimando durante o resto da viagem. Um incêndio prolongado poderia comprometer a integridade estrutural do navio. Imagine-o navegando como um ferro quente na água gelada. Os oficiais sabiam do incêndio, mas aparentemente recusaram-se a acreditar que o fogo poderia contribuir para o naufrágio. Um incêndio em um depósito de carvão não era incomum para os navios daquela época. Eles afirmavam que o fogo estava contido e havia sido extinto antes da colisão com o iceberg. Assim, sempre tinham argumentos prontos para negar sua culpa. A construção do Titanic gerou quase tantas lendas quanto seu naufrágio. Vamos voltar ao estaleiro de onde o Titanic foi lançado. Ao nascer, o navio foi designado com o número de série 401 e o número 3900 e 904 foi gravado em seu casco. Mas aqui também surgiram videntes místicos, que viram algo sinistro no número. Eles sugeriram que o número foi escolhido intencionalmente e tinha um significado simbólico profundo. Refletido em um espelho, esses números transformavam-se nas letras No Pope, não ao Papa, uma mensagem blasfema contra o Papa Romano. Por mais fantasioso que isso pareça, na Harland & Wolff, em Belfast, predominavam trabalhadores. Esses números transformavam-se nas letras No Pope, não ao Papa. Fico No profundo. Pope. No Pope. Você enxerga No Pope? No Pope. Pope dá para enxergar, né? Ouro 4 fazendo a função de No N. Se o Vzinho do 4 cair, No Pope. No Pope. Haja imaginação, né? É cada uma. Refletido em um espelho, esses números transformavam-se nas letras No Pope, não ao Papa, uma mensagem blasfema contra o Papa Romano. Por mais fantasioso que isso pareça, na Harland & Wolff, em Belfast, predominavam trabalhadores católicos, que consideraram a inscrição um mau presságio. Não sabemos como os rumores foram resolvidos, mas outra frase que ressoa faz os cabelos se eriçarem. E se a condenação mística em números soasse como No Hope, sem esperança? Quando alguém menciona o Titanic, imediatamente lhe é atribuído o rótulo inafundável. Ainda não sabemos como ele adquiriu esse apelido duplicativo, mas foi após o naufrágio que ele se fixou permanentemente ao infeliz transatlântico. O Titanic nunca usou oficialmente isso como publicidade.
Seus criadores o descreviam nos bastidores como praticamente inafundável. No entanto, esse apelido seria melhor usado para condenar a excessiva autoconfiança e bravata dos proprietários, e não o navio inocente. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa soberba é muito louca, porque o cara cria um navio, e aí qual é a qualidade desse navio? Ah, ele vai te transportar de um continente para o outro, né? Ele vai ser confortável, ele vai ser silencioso. E a maior qualidade do Titanic que eles batiam era: esse navio é inafundável. E aí hoje a gente aprende que na lei da atração, tudo que você foca expande. É a mesma coisa você comprar um carro elétrico porque ele é resistente à batida. Você fala, não, vou comprar esse carro elétrico porque quando bater ele vai ser seguro. Como que você constrói um navio falando que a maior qualidade dele é que ele é inafundável? Né? Não pode. Você já está fazendo um navio prevendo que ele vai afundar ou que ele não vai afundar. De qualquer forma, você está atraindo esse tipo de situação para ele. Vocês não acham aí? Não concordam comigo? Você vou casar com essa mulher aqui, que essa daqui é impossível de causar um divórcio. Você já está atraindo essa palavra. Vou comprar uma arma na minha casa para se um dia entrar um bandido, eu já vou poder reagir. Você já está atraindo a ideia de que vai entrar um bandido na sua casa. Tá entendendo o problema? E esse é um dos maiores erros que eu vejo nessa questão do Titanic. Toda vez que você ouve um documentário, alguma coisa do Titanic, ele era praticamente inafundável. Nem Deus conseguiria derrubar, nem Deus conseguiria afundar. E foi justamente o que aconteceu, né? Uma maravilha técnica que teve azar várias vezes seguidas. Inafundável era a sua sede de superioridade e ganância comercial. Olha aí. Esta relíquia egípcia também viajou pelo oceano. A carga estranha até foi acusada de amaldiçoar a viagem. Embora o artefato não fosse um corpo mumificado, mas apenas uma tábua funerária de madeira pintada, sob a qual uma múmia havia sido colocada outrora. Após o naufrágio, o objeto histórico foi resgatado do fundo do mar e agora está no Museu Britânico. Não sabemos se a maldição da sacerdotisa egípcia teve algum efeito na viagem, mas o que ficou claro é que o navio estava cheio dos personagens e objetos mais estranhos. É inconcebível imaginar que um navio como o Titanic partiu para uma viagem transatlântica sem ter a bordo binóculos. Isso é completamente absurdo. No entanto, eis a história que ocorreu pouco antes da partida. O segundo oficial do Titanic era um certo David Blair, mas apenas alguns dias antes da partida do Titanic, ele foi transferido apressadamente para outro navio. A chave do armário onde os binóculos estavam guardados supostamente foi levada por engano por Blair, o que resultou em um desfecho fatal. A reorganização da equipe que seguiu a substituição em 9 de abril de 1912 resultou na degradação de William Murdoch para primeiro oficial júnior. Blair deixou a equipe e com ele foram as chaves dos binóculos e as chances de evitar a catástrofe. Você acha que isso realmente determinou o que aconteceu ou conta como um exemplo de negligência? Afinal, o transatlântico poderia ter solicitado binóculos em uma das duas paradas onde pegava passageiros, na França e na Irlanda. John Pierpont Morgan, o criador do Titanic, um financista e proprietário de uma grande empresa internacional, estava entre os passageiros que não embarcaram. Nas últimas horas, ele cancelou sua viagem e permaneceu na França. Alguns dizem que ficou em um spa com sua amante ou se recolheu devido à saúde. Nada de especial, um capricho de um homem rico, se não fosse pela catástrofe subsequente. Isso se tornou terreno fértil para rumores incríveis. Supostamente Morgan era parte de uma conspiração e sabia antecipadamente sobre o naufrágio. Além disso, teria contribuído para sua organização. No navio, havia pelo menos 3 empresários muito influentes: John Astor, Isidor Straus e Benjamin Guggenheim, que se opunham à criação do Federal Reserve dos EUA. Os proponentes dessa teoria acreditam que Morgan planejou a colisão do navio com um iceberg em plena velocidade para eliminar os concorrentes. O cenário já estava pronto. O romance Futilidade de Robertson, publicado em 1898, descreveu detalhadamente um desastre envolvendo um navio inafundável, semelhante ao Titanic. Os teóricos da conspiração realmente acreditam que Morgan convidou essas pessoas para o navio, enquanto ele próprio ordenou à equipe que dirigisse a embarcação para os icebergs em plena velocidade. Você não acha absurdo que a equipe pudesse executar tal ordem? Esta gata chamava-se Jenny, pura encantamento, não é? Havia animais de estimação dos passageiros a bordo do Titanic, que não sofriam de enjoo marítimo, mas Jenny não era uma passageira,
e sim um membro da tripulação. Sua responsabilidade era caçar ratos, e ela também passeava livremente pelo navio e era considerada um símbolo de sorte. Nada se sabe sobre seu destino posterior, mas um fato notável permanece. Disse que Jenny pressentiu a tragédia do Titanic. Ela se instalou na cozinha no início de abril de 1912, quando o Titanic estava ancorado em Belfast. E naquela época, Jenny tinha filhotes. Um estivador irlandês, Joseph Mulholland, cuidava deles. Segundo a lenda, no cais em Southampton, ele viu a mãe carregando seus filhotes para a terra um por um. Jenny teria previsto o trágico fim? Talvez a gata tivesse outros motivos, caso contrário, por que ela mesma ficaria a bordo? Outra categoria de passageiros. Eu não discordo, porque os animais eles têm um sensor. A natureza tem um sensor. Aquele tsunami que aconteceu na Ásia, né, que deu até filme lá. Qual o nome do filme? O Impossível. Os animais saíram todos para dentro da mata antes de acontecer. Então, essa questão do gato, eu acho sim. Agora, os caras irem para cima dos icebergs é uma teoria de conspiração que se sustenta quando os caras ficavam batendo no peito que era inderrubável o navio. Mas, pô, na inauguração do navio, já vai querer fazer o teste de colisão com um monte de gente dentro? É coisa de psicopata, né? Se isso aconteceu, me desculpa, mas tinha um psicopata no barco. Eu não consigo acreditar nisso, não. É muito louco para mim. Aí já foge da normalidade. Passageiros que foi tratada não melhor do que os animais domésticos. Na foto, 8 músicos que permaneceram para sempre a bordo do Titanic. É cena de filme. Uma pequena orquestra sob a liderança do violinista Wallace Hartley foi contratada por uma agência que selecionava orquestras para todas as companhias de navegação. Os músicos com idades entre 21 e 32 anos se conheceram no navio e, como profissionais de primeira linha, rapidamente se entrosaram. Durante o naufrágio, assim como em noites comuns, ninguém se preocupava com eles. Não havia pressa em salvá-los, e percebendo isso, eles simplesmente continuaram a tocar. Estavam eles cumprindo sua última missão de acalmar, ou simplesmente não sabiam onde se abrigar nos momentos de desespero. Em suas mãos estavam instrumentos valiosos, e para um músico, separar-se deles é como enfrentar o fim. Desmistificando os mitos do último concerto, foi o próprio capitão quem ordenou que continuassem a tocar. E como a orquestra, que tocava estritamente seguindo partituras, não poderia ter se apresentado no convés envolto em pânico, em uma noite fria sem iluminação, isso significa que os músicos continuaram a tocar no salão até o final. Além disso, eles foram divididos em 2 conjuntos, um quinteto e um trio, ou seja, tocaram em locais diferentes. Enquanto a evacuação acontecia, no salão onde havia um piano, tocavam ragtimes animados, embora todos soubessem que o navio estava condenado e eles com ele. Isso aí para mim. Isso aí é por isso que até hoje, quando você está se desesperando calmamente, né, em alguma situação, ou está no meio de um fuzuê e alguém está com uma calmaria, um semblante calmo, fala, a banda do Titanic, né? Porque eles sabiam, mas não podiam perder a pose. Ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa, é um filme de época, espanhol, e a menina se joga, ela tinha problemas psiquiátricos, ela põe uma asa de anjo e se joga de um prédio no meio de uma festa com os senhores feudais ali da ocasião, e a menina se mata no meio da festa e a governanta chega e fala, olha, todo mundo continua servindo os convidados e no final da festa a gente anuncia o acidente. E as meninas que eram amigas, né, da menina que se matou, não tinham psicológico nenhum, e a pessoa querendo, né, colocar uma força subhumana numa situação porque tinha que manter as aparências. Olha aí o nível de ignorância, né, emocional que a nossa humanidade tinha, né, naquela época, e até hoje, em alguns momentos, continua tendo, né, questões mórbidas, né, um acidente prestes a acontecer, coloca a banda para tentar amenizar o estrago, jogar boia, liberar barco e não ficar lá, né, cantando, porque sabiam que iam morrer também, né. A pior coisa é o cara ser profissional ao extremo, tocando música sabendo que está morrendo. Os últimos passageiros a deixar o navio no bote salva-vidas número 4, por volta da 1h55 da manhã, lembram da melodia Outono. E já ninguém podia dizer se eles tocaram o hino religioso Nearer, My God, to Thee, como uma despedida. Todos os músicos do Titanic pereceram. O corpo do líder foi solenemente sepultado em sua cidade natal perante milhares de enlutados, e o violino foi restaurado.
Todos os 8 nomes após aquela noite tornaram-se símbolos de coragem e dedicação à arte. É bem sabido que o navio era a personificação do luxo. Pelo menos, seus passageiros da primeira classe eram a nata da sociedade e encarnavam uma riqueza incalculável. Eles estavam cercados pelas melhores comodidades, equipamentos ultramodernos, viviam em cabines espaçosas, desfrutavam de uma cozinha requintada e de entretenimentos extravagantes, como convém à elite. Suas cabines estavam estrategicamente localizadas mais próximas a AOS botes salva-vidas, e a taxa de sobrevivência foi de cerca de 62%, conforme indicado na análise oficial após a tragédia. Em contraste agudo com essas condições, estava a situação dos passageiros da terceira classe, entre eles, principalmente imigrantes, sonhando com uma nova vida na América. Embora as acomodações para eles parecessem mais confortáveis em comparação com outros navios daquela época, eram modestas e funcionais. As cabines estavam localizadas em partes menos atraentes do navio, tinham formas irregulares, não eram isoladas do barulho e da vibração dos motores. A divisão de classes significava não apenas diferentes níveis de conforto, mas também proximidade de acesso a recursos críticos de salvamento e evacuação. Barreiras e portões que separavam os espaços da terceira classe do resto do navio dificultaram significativamente o salvamento desses passageiros. Eles não conseguiram acessar os botes salva-vidas a tempo. Isso não foi apenas uma catástrofe no oceano, mas um dramático drama de desigualdade social da época. A questão da vida e morte também foi dividida por classes. Alguns tinham o privilégio de sobreviver, enquanto outros foram condenados à morte. Este tema se tornou o mais discutido em relação à tragédia. Havia muito poucos botes salva-vidas a bordo do Titanic. Ele partiu para a viagem fatídica com apenas 20 botes salva-vidas, um número catastroficamente insuficiente para a quantidade de passageiros e tripulantes. Isso foi excesso de confiança na inafundabilidade ou negligência com os protocolos? De qualquer forma, essa lamentável falta determinou o destino de centenas de pessoas. O número de lugares nos botes salva-vidas a bordo era de 1.178 para uma capacidade total do transatlântico de 3.547 passageiros e tripulantes. Morreram de 1.495 a 1.640 pessoas de 2.225 que estavam a bordo. O projeto do navio previa 48 botes salva-vidas, mas a administração por algum motivo decidiu se contentar com 20. Esse era o mínimo. 16 botes com capacidade para 65 pessoas cada e 4 pequenos botes dobráveis, com capacidade para até 47 pessoas. Ninguém pensou que eles realmente seriam necessários, e até essas capacidades limitadas foram utilizadas de forma imprudente. Os botes salva-vidas lançados ao mar levaram significativamente menos passageiros do que o previsto. O próprio lançamento dos botes salva-vidas, uma operação complicada e demorada, que exigia, em média, 10 minutos por bote. Alguém se apressou durante o naufrágio, e em vez dos 65 lugares devidos, apenas 28 foram ocupados no primeiro bote. Além disso, exercícios de salvamento não foram realizados, e no pânico que se seguiu, já era impossível fazer tudo conforme o planejado. Uma jovem chamada Violet Jessop nasceu na Argentina em 1887, em uma família de imigrantes irlandeses pobres, milagrosamente sobreviveu à tuberculose e tornou-se aeromoça. Sua carreira começou no navio Olympic, um parente do Titanic. Violet teve um destino incomum. Ela sobreviveu a 3 naufrágios. O primeiro ocorreu em 1911, quando o Olympic colidiu com outro grande navio, o Hawke, sofrendo um rompimento abaixo da linha d'água. O navio não afundou e conseguiu retornar à Inglaterra, mas esse incidente poderia ter encerrado sua carreira na navegação. No entanto, Violet continuou trabalhando em transatlânticos e embarcou no Titanic. Naquela fatídica noite, ela já estava na cama após a oração da noite quando ouviu um som alarmante, semelhante a uma broca. Violet pensou que eram exercícios. A própria ideia de um naufrágio parecia-lhe implausível, mas 3 horas depois, ela já estava em um bote salva-vidas. O oficial ordenou que as funcionárias entrassem nos botes primeiro, para mostrar às outras mulheres que eles eram seguros, lembrou Jessop em suas memórias. Durante a Primeira Guerra Mundial, Violet tornou-se novamente enfermeira em um transatlântico militar, o Britannic, gêmeo do Titanic e do Olympic. Que reviravolta do destino, você pode perguntar. Mas desta vez, em 1916,
O navio foi atingido por uma mina, e tudo estava muito ruim novamente. O navio estava inclinado para frente, e os botes salva-vidas lançados incorretamente começaram a ser sugados para baixo pelas hélices giratórias, matando 21 pessoas. Violet pulou no oceano tentando se afastar, mas sofreu uma lesão na cabeça ao bater no casco. No entanto, ela sobreviveu e ganhou o título de Violet Inafundável. 3 vezes é o suficiente. O único japonês a bordo do Titanic foi o passageiro da segunda classe Masabumi Hosono, e ele teve a infelicidade de sobreviver. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele estava no navio em seu retorno ao Japão. Mas ao voltar para casa, encontrou apenas desprezo e censura. Pelas normas asiáticas, teria sido mais nobre morrer como um homem honrado do que sobreviver entre outros, crianças e mulheres, que não conseguiram se salvar. Os compatriotas acusaram Masabumi de ter se salvado de maneira desonrosa. Embora não houvesse provas de suas supostas trapaças, ainda assim, o alto sacrifício é mais valorizado pelos japoneses do que salvar a própria vida em uma tragédia dessa magnitude. Pouco se sabe sobre esse homem depois. Não sabemos se ele sentia vergonha por ter sobrevivido. Esta foto tem uma história incrivelmente trágica. Os Goodwins eram uma família da classe trabalhadora que embarcou no Titanic na esperança de um futuro brilhante no novo mundo. O operador de telegrafia de 42 anos, Frederick, e sua esposa Augusta, de 43 anos, embarcaram com seus 6 filhos. Quando o navio colidiu com o iceberg, a família Goodwin estava no epicentro do pânico. Augusta desesperadamente tentava reunir a família e encontrar um bote salva-vidas para colocá-los ali, apesar de as divisões de classe da época trabalharem contra eles. Augusta e as crianças conseguiram um lugar no bote salva-vidas número 10, mas Frederick foi forçado a permanecer no navio afundando. Os angustiantes minutos os separaram. O casal sabia que talvez nunca mais se visse novamente. No final, os membros sobreviventes da família Goodwin lutaram para sobreviver e morreram na pobreza. Em 1912, o padre Francis Brown recebeu um bilhete de primeira classe para a viagem inaugural do Titanic de Southampton, na Inglaterra, para Queenstown, na Irlanda, um presente de seu tio bispo. Como um ávido fotógrafo amador, Brown capturou muitos momentos inestimáveis a bordo do Titanic, em todos os decks, luxo e pobreza, interiores, passageiros e tripulação. Ele tirou as únicas fotos conhecidas do capitão Edward John Smith, inspecionando os botes salva-vidas. E muitas dessas fotos, tiradas com uma câmera Kodak, se tornaram as últimas imagens de pessoas a bordo, incluindo o próprio navio. A história de Brown difere das demais. Durante a viagem, ele conheceu um casal americano que ofereceu financiar sua continuação até Nova York. No entanto, após consultar seu superior jesuíta, Brown foi instruído a desembarcar em Queenstown, o que ele fez, salvando sua vida e preservando essas fotografias para a história. Um antigo câmera encontrado nas profundezas do oceano revelou algo incrível. Ele continha imagens preservadas que nos deram fotos impressionantes do Titanic afundando, capturadas no momento da catástrofe. Padre Brown não foi a única pessoa que adorava fotografar. Há uma teoria de que um rico passageiro da primeira classe tirou essa foto angustiante. O que você faria se estivesse preso em um navio afundando? Salvaria sua bagagem, tentaria sair do convés ou preservaria momentos para a história? É desconhecido quem era a mulher na foto, se ela sobreviveu e o que ela está tentando salvar em suas mãos. Mas a foto captura vividamente o terror que ela, sem dúvida, sentiu enquanto o Titanic afundava nas águas geladas. Você acredita que um filme fotográfico ou placas fotográficas poderiam ser preservados na água do oceano? Você tem certeza de que a foto é do Titanic? Existe uma teoria da conspiração segundo a qual o Titanic foi substituído em sua viagem por um navio irmão. Esse navio existia e era chamado de Britannic. Alegava-se que o objetivo da fraude cuidadosamente planejada era um esquema de seguro para evitar um desastre financeiro. É uma hipótese bastante ousada, mas o Britannic era o terceiro e maior navio da companhia White Star, quase uma cópia de seu infeliz irmão. Os céticos afirmavam que esses dois navios eram assustadoramente semelhantes e que foi o Britannic, disfarçado de Titanic, que foi intencionalmente afundado. Supostamente, os proprietários receberam o dinheiro do seguro e mantiveram o novo navio inafundável intacto. Você concorda que essa teoria realmente não resiste à crítica? Mas aparentemente, mesmo no caso da família titânica, o destino cruel não foi evitado. Ele se abateu sobre todos os 3 transatlânticos, incluindo o Olympic. O Britannic encontrou seu trágico fim na Primeira Guerra Mundial.
Em 1916, ele atingiu uma mina e afundou. De uma forma ou de outra, os proprietários não conseguiram manter nenhum de seus valiosos navios. O navio que observava o Titanic afundar e não veio em seu socorro foi o navio a vapor Californian, que estava nas proximidades naquela fatídica noite e, deixando sem resposta os sinais de socorro do Titanic, não tomou nenhuma atitude. No entanto, algumas horas antes da colisão do Titanic com o iceberg, o operador de rádio do Californian enviou um aviso sobre as massas de gelo a todos os navios próximos, incluindo o Titanic. Novamente, por uma coincidência infeliz, a mensagem não chegou ao capitão Smith, porque o operador de rádio Jack Phillips não considerou suficientemente urgente. A comunicação foi mais um erro fatal na cadeia de causas da tragédia. Phillips estava ocupado transmitindo telegramas de passageiros. Ele era um operador experiente com uma taxa de transmissão de 39 palavras por minuto. A média era 18. Tinha celebrado seu 25º aniversário 3 dias antes e já havia sobrevivido a 2 naufrágios. Além disso, na noite anterior, ele e seu colega haviam consertado o transmissor quebrado devido à sobrecarga e estavam bastante exaustos. A mensagem sobre os icebergs era de natureza colegial e não tinha o prefixo MSG, imediatamente para o capitão. Portanto, Phillips dispensou rudemente o falador. "Cale-se, estou trabalhando com Cape Race. Você está interferindo. Você está obstruindo o meu sinal." E mesmo depois que o Californian viu os sinais de socorro do Titanic, o carpinteiro de bordo James McGregor até afirmou que viu pessoalmente o navio e os sinais, o operador de rádio saiu do seu turno e o capitão Stanley Lord não tomou medidas para prestar auxílio. A investigação do naufrágio do Titanic mostrou que o Californian poderia ter salvado muitos, se não todos, se tivesse ido em auxílio. E embora acusações formais nunca tenham sido feitas contra o capitão, Stanley Lord passou o resto de sua vida tentando limpar seu nome. Seu navio, ironicamente, encontrou seu trágico fim 3 anos depois. Foi afundado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Realmente, a negligência humana não provoca nada além de frustração e raiva. Se você gostou deste episódio e quer ver... Posso falar o que eu penso aqui, né? Ninguém vai querer. Esse vídeo aqui é um bait. Esse vídeo aqui, o que é um bait? É um clickbait, porque ele propõe uma coisa que ele não cumpre. Ele não cumpre. Fotos horríveis do Titanic, legal. Foi encontrada uma câmera antiga no fundo do mar. Baita câmera também. Baita câmera. Baita câmera para resistir, né? 1912. Agora, aquela foto da mulher é horrível. É uma foto horrível. Mas não são fotos horríveis. Temos uma foto. Eu mesmo não tinha visto essa foto da mulher desesperada ali se afogando. E baita frieza do fotógrafo, como ele falou, né? Não morreu todo mundo. Né? De 2.225 que tinha, um pouco mais de 1.400 sobreviveu. Quando fala a velocidade ali do... Eu não sou nenhum marinheiro profissional, né? Mas quando falo os nós, a velocidade ali, 6 nós, 20 nós, cada nó, pelo que eu aprendi, é perto de 2 quilômetros. Tá? Então, 20 por hora é 40 quilômetros por hora. Um pouco menos, 36, 37 quilômetros por hora. Só para você se situar. E esse acidente do Titanic, ele dá muito pano para manga até hoje, né? Mas eu achei que viriam fotos, né? Não que a gente queira ver desgraça aqui, mas o vídeo lá do canal Top Facts promete fotos horríveis do Titanic. Eu não vi. Eu vi fotos boas, reais ali sim, mas eu já tinha visto. Agora inédita foi a da mulher na água lá. Então, vale um pouco a pena? Vale um pouco a pena. Espero que você tenha ficado comigo aqui até o final, porque a gente está analisando juntos, tá? Deixa aí o seu comentário se você gostou, se você curte, né, essas análises. Deixa o seu joinha, por favor, valide o nosso canal, que a gente está aqui sempre tentando trazer a verdade dos fatos e analisando os vídeos mais importantes que vocês mesmos sugeriram. Agradeço a você que me mandou esse vídeo do Top Facts para a gente analisar aqui no canal Thiago Parigiani. Até a próxima. Valeu. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Adélio Bispo novamente em cena. Um dos advogados teria ligação com uma facção criminosa, é o que apurou aí o Poder 360. Advogado de Adélio Bispo é alvo de operação por ligação com o PCC. Será
que realmente tem a ver com a facada, isso? Esse advogado seria aquele advogado que chegou em primeiro lugar ali, logo depois do atentado? Você já vai saber disso e muito mais, mas antes de mais nada, eu peço que se você não for nosso inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha. Se você falou que já deixou o seu joinha, mas não deixou o seu joinha, eu vou mandar o seu nome lá para o Alexandre de Moraes, porque é fake news, não pode. Ele está querendo ir atrás de todo mundo que comete fake news. Então deixe de verdade o seu joinha, porque vai valer a pena, te prometo, seguir à risca aqui os preconceitos e os preceitos e os conceitos do jornalismo brasileiro para você ficar bem informado aqui no nosso canal. Faça também um comentário aqui embaixo se você estiver concordando ou discordando da minha pessoa, tá bom? Vamos lá para a matéria. Poder 360, advogado Adélio Bispo é alvo de operação por ligação com o PCC. Corporação cumpriu aí mandados de busca e apreensão na terça-feira, foi o dia 11 de junho, né? Contra o advogado do autor da facada do ex-presidente em 2018. Então, a matéria do Caio Vinícius. A Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão nessa terça-feira, dia 11 de junho, contra um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada do então candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018. Esse advogado seria suspeito de ligação com o PCC, primeiro comando da capital, o caso não está relacionado ao atentado. No relatório, a Polícia Federal concluiu que o advogado tem atuação junto ao crime organizado, também foi determinado o bloqueio de 200 milhões de sua conta. 200 milhões! Eita, advogado que ganha bem! A informação foi dada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em café com jornalistas. Um novo inquérito, vocês lembram, né? Que foi falado no dia, né, que veio à tona de que a Polícia Federal concluiu que o Adélio agiu sozinho, que tinha um advogado que tinha um problema, mas ninguém queria falar. Né? Então aí não nada como um café, né? Por isso que o café move o mundo. Num café com jornalistas, o Andrei Rodrigues, aí, diretor da PF, acabou soltando e aí já viu, né? Falou para jornalista, quero divulgar. Um novo inquérito da corporação também voltou a concluir que Adélio agiu sozinho no atentado. O primeiro inquérito instaurado em setembro de 2018 concluiu que Adélio agiu por iniciativa própria sem mandantes. O segundo foi encerrado em maio de 2020. Teve a mesma conclusão. Depois da operação deflagrada nesta terça-feira, a PF pediu o arquivamento das investigações ligadas ao caso. A relação entre o advogado e o PCC já era investigada pela PF desde 2021. Uma operação foi realizada em 14 de março de 2023, mirando o advogado e traficantes em Minas Gerais. E aí tem uma reportagem aqui que não vem ao caso hoje. E aí um relembra o atentado, quem é que esqueceu, né? Então, candidato à presidência pelo PSL, que era o partido dele, hoje ele está no PL. Hoje, União Brasil, depois da fusão com o PSL, né? Virou União Brasil. Não vai confundir o leitor aqui. O Jair Messias concorreu pelo PSL e hoje está no PL. O PSL hoje não existe mais, virou União Brasil, depois que fundiu. Aliás, o Sérgio Moro está no União Brasil. Jair e o candidato à presidência dele, segundo o próprio Moro, é o Caiado. Jair Bolsonaro foi golpeado com uma faca enquanto cumpria a agenda de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, dia 6 de setembro de 2018. O autor do golpe, Adélio Bispo de Oliveira, é natural de Montes Claros, Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime. Em junho de 2019, Adélio foi absolvido. A decisão foi proferida após processo criminal que considerou ele inimputável por transtorno mental. Em fevereiro desse ano, depois de cumprir medida de segurança em presídio federal em Campo Grande, o TRF-5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinou que ele retornasse a Minas Gerais, local de origem ao processo, mas até agora, pelo que a gente sabe, está em Campo Grande. Não é? Está em Campo Grande e aí falaram que ele pode vir a ser solto. Inclusive, deram uma data de dia 21. 21 de quê? 21 de junho? Tá agora já. Que dia que é dia 21? E a gente quer muito, né, que o Adélio fique acessível, pelo menos à imprensa, para poder, de fato, falar alguma coisa que seja além daqueles depoimentos que a gente viu, para juízes, né, e tudo mais. E estamos em contato também com o Cabo Clênis, não é novidade para ninguém. A gente conseguiu contato com o Cabo Clênis, mesmo estando preso no presídio militar em Minas Gerais, e ficou devendo uma resposta para a gente, mas disse
que Adélio Bispo de Oliveira tinha 3 celulares na ocasião do crime e que ele ficou em posse desses 3 aparelhos. Então, o que a gente quer saber do Clenis não é se o Clenis fuçou o aparelho dele, é se gente, na hora do crime, não ficou ligando, porque todo mundo sabe que aparece o nome. Então, você imagina se, de repente, né, aparece ali o nome de alguém ligado ao Bolsonaro ou ligado ao PT, enquanto o Clenis ficou com esses celulares na mão. Ou ligado a qualquer outro partido, que às vezes a gente está olhando para 2 lados e está esquecendo de outros. Então, são essas respostas que a gente quer trazer, né? A gente está muito perto de conseguir. Esperamos nos próximos dias ter novidades diretamente do caso Adélio Bispo para você que chegou até esse canal em busca da verdade de um caso que mudou a história política do nosso país, de um caso que ajudou a construir a direita que hoje existe no nosso país e que não existia há muito tempo. A gente ficava refém ali de Dilma ou Aécio. É uma esquerda sindicalizada ou uma esquerda sem sindicatos, né? Fernando Henrique foi uma esquerda não sindicalizada. O governo foi bom? Me fala você. Para mim, eu acho que foi o melhor presidente que eu vi em atividade até agora, enquanto eu sou vivo. Sarney era à direita, só fez Merlin. Aí veio o Collor, fez mais Merlin ainda. Aí veio o Itamar, cozinhou o ovo ali, depois do impeachment. E aí foi esquerda, 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 até o Temer. E aí veio direita, 4 anos com 2 de pandemia, e a esquerda de novo. Esse é o resumo político aí, de Sarney até hoje. Lula 3, a missão. Né? Concorda comigo? Discorda de mim? Não tem problema, deixa seu comentário aí, se inscreva no canal, aqui é tudo de graça. Tá? Tudo de graça. Deixa o seu joião e a gente se vê numa próxima live. Bolsonaro elogiou e disse que votou em Lula. Parem as máquinas, meus amigos. Se você estava esperando alguma coisa que você não tinha visto ainda, é hoje que você vai ver. Né? Bolsonaro elogiando o Lula e votou. Vocês, primeiro de tudo, agradecer, vocês são fantásticos. Vocês acham coisas aí impressionantes e me mandam aqui para analisar. E é graças a você que está aqui assistindo esse vídeo, que interage comigo e que é inscrito do canal e que deixa o seu joinha e que faz seu comentário, que chegou até mim o vídeo do Bolsonaro que faz esse elogio e entrega o ouro falando que votou em Lula. Como é que pode? O mito da direita votou no Lula, no Molusco. Como é que fica esse negócio? Vamos tentar entender? Está aqui na minha tela, Poder 360. Já está na chamada ali, né, para os mais atentos. Mas vamos ver, né? Não importa a época. De qualquer forma, ver o Bolsonaro elogiar o Lula e ver por que ele teria votado é muito intrigante. Vamos ouvir esse discurso aqui. A gente está acostumado a ver político mudar de opinião, mas vamos lá. Essa daqui é demais. Realmente, os banqueiros são muito privilegiados no nosso país. Falta patriotismo aqui. Inclusive, dizer que Fernando Cardoso nomeou para o Ministério da Defesa um advogado de banqueiro. Dr. Geraldo Quintão defendeu banqueiros por 38 anos. E os outros 2 últimos anos ele estava na Advocacia Geral da União. E, deputada Vanessa, inclusive fez com que na última lei de remuneração o nosso recruta passasse a ganhar bruto R$ 153 por mês. No momento se discute o mínimo vai ser 220, 240... Né? E mandou aqui, segundo a deputada Vanessa Graziottini, pela pequena correção, 44 mil recrutas ele botou na rua, porque não tinha comida. Isso foi decisão, lá de baixo, inclusive, do general Gleuber Vieira, que, para minha surpresa, depois de se negar, atenção, companheiros do PT, depois do general Gleuber Vieira se negar a se encontrar com o Lula, servindo como porta-voz do comandante da Marinha e da Aeronáutica, porque ele tinha um compromisso com o Fernando Cardoso, seria um ato de deslealdade por parte dele, um ato aético, encontrar-se com Lula, depois de se negar. Depois de alguns dias, Fernando Cardoso deu o sinal verde
e agora os 3 comandantes de força vão se encontrar com o Lula sábado agora em São Paulo. Eles vão daqui para São Paulo. Não é por causa do Lula. Esse agendamento está sendo feito com o embaixador em Moscou, José Viegas. É o embaixador que está 7 anos fora do Brasil. Que quando estava no Peru, ele tentou a todo custo, atenção companheiros do PT, o embaixador Viegas tentou a todo custo conseguir asilo para Montesinos. É muito louco, né? Ver o Bolsonaro falar... Companheiros do PT. Olha a cara dele olhando para os companheiros do PT. Olha a cara do Bolsonaro olhando para os companheiros do PT. É muito louco, né, cara? Recordar é viver. Vai lá, Bolsonaro. Que era o Caixa 2, era o homem da corrupção do general Fujimori. E o José Viegas, e que está sendo cotado agora para ser ministro da Defesa, cujo amigo íntimo dele é irmão do Dr. Clóvis Carvalho, representante, revendedor de armamento russo, armamento bélico russo. Para manter isso, o Viegas ser minha defesa, o pessoal do Clóvis Carvalho, que todo o PT conhece, que está lá, que tomou de assalto o Ministério da Defesa, será mantido no Ministério da Defesa. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula, que jamais votaria no candidato Fernando Cardoso. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes. Perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crises pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus quadros do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, o entregue para o embaixadorzinho, que já se demonstrou, ao longo dessa vida, ser amigo íntimo de Fernando Cardoso. Senão não estaria 7 anos lá fora, deputado Antônio Jorge. E ele é um grande também, ele é um intermediário nessas negociatas. Querem transformar em definitivo o Ministério da Defesa e Ministério dos Negócios e das negociatas, deputada Rosinha. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome do José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele. Até engasgou. Mas reconheça a competência dele. Falou José Genuíno. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa. Meu Deus. Como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. Eu nem quero falar história de ninguém. Nós temos que pensar no Brasil daqui para frente. Falou tanto. Então, o apelo que eu faço aos companheiros do PT. Esse encontro no sábado agora é um embuste. O comandante Glauber não tem moral para dizer que a tropa apoia José Viegas para a Ministério da Defesa. Quero contar semana que vem a história dele, já que Lula também gosta dessa palavra, a maracutaia dele, com a assessoria jurídica Bandeira de Mello, fazendo um caixa 2 para seus amigos. Tanto é verdade que ele mandou um 4 de ativa conversar com o presidente do TCU para abafar uma denúncia minha. Já estava com o voto pronto. E a confirmação está no contra-cheque de todos os militares. Ele está denunciando este convênio a partir de janeiro, quando ele e pediu que essa minha denúncia só fosse votada no ano que vem, ainda não teria objeto, ela seria arquivada. Então, dizer que o João Glauber Vieira não tem moral para apoiar ninguém para a defesa, porque ele está agora com esse advogado de banqueiro que massacrou a tropa. E quer indicar para quê? Para ser reconduzido como comandante da força? Para continuar esse trabalho de destruição que Quintão está fazendo com o apoio de Glauber Vieira? É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse país. Não a José Viegas, um traidor, amigo de Clóvis, talvez até com metástase, com a máfia russa, de venda de armamento. É o apelo que eu faço modestamente, senhor presidente. E eu quero melhorar meu país, não quero ser oposição ano que vem, não vou ser situação pela situação, não quero ser oposição.
melhor e quero evitar que tenhamos uma crise militar, indicando na cota de Fernando Cardoso, com toda certeza, mais um incompetente para o Ministério da Defesa. Muito bom, muito bom. Então, 2002, o Bolsonaro era deputado federal, né, pelo PPB. Ele foi o 21º mais votado e ele fez esse discurso aí com o Lula presidente, né? É no mínimo curioso, né? Saber que o Bolsonaro fez uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é votar no Lula. Eles falam, não, isso é preconceito. Eu falo, não, eu só posso falar em quem eu não votei, eu não preciso falar em quem eu votei. Né? Desse mal eu não sofro. Né? E a gente está aqui para apurar coisas boas e ruins. Eu quero que você me fale coisas boas que o Lula fez e coisas boas que os outros candidatos fizeram. Você discorda de mim, não tem problema. Não precisa ficar bravo. Mas eu nunca votei no Lula. Por Deus. E o Bolsonaro votou. Chupem essa manga. O vídeo é de 2002. Tá? Não entrem em estado de shopping. Não saiam fazendo comprinhas para desamargurar o coração depois de uma declaração dessa. Se você gostou, curte, compartilha. Né? Se inscreva aqui no nosso canal. 130 mil a nossa família aqui. Né? Você não paga nada para fazer parte dela. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu joinha. Tá? E compartilhe nos grupos, que essa notícia é bomba, meu amigo. Bolsonaro votou sim em Luiz Inácio Lula da Silva.